Olá pessoal, meu nome é Gilmaro Dalla, sou gerente de projetos aí há quase 20 anos e tive também, antes disso, uma carreira diversa de projetos por 10 anos antes de migrar para a área. E o objetivo deste vídeo é colocar para vocês as desvantagens, os espinhos da carreira de gerenciamento de projetos. Anteriormente eu fiz um vídeo sobre a gestão, né, as vantagens de ser um gerente de projeto, os louros da vitória, a parte boa. E não vou mentir para vocês, não vou falar que devido ao grande sucesso do primeiro vídeo, isso é coisa de youtuber profissional, eu ainda não tô nessa, eu nem sequer postei o vídeo anterior, eu tô produzindo os dois conteúdos juntos. Então eu espero que vocês vão aí no meu canal e vejam também as vantagens que complementam esse vídeo, né? Mas eu vou falar agora dos espinhos. No primeiro vídeo eu falei dos louros da vitória de ser um gerente de projeto, hoje eu vou falar dos espinhos. Nas vantagens eu encontrei o Gemini uma descrição muito boa sobre as desvantagens. Sobre as vantagens, perdão. Agora, sobre as desvantagens, eu dei uma olhada aqui, também fiz uma pesquisa sobre vídeos, e eu gostei muito desses itens da Strong Business School, tá? Então eu quero dar meus créditos para Strong Business School. Tem alguns cursos aqui, um site ligado a FGV, né? Então vale a pena vocês visitarem esse site, né? Então eu recomendo, eu vi aqui tem bastante conteúdo legal, bastante curso de graduação e pós-graduação aqui. Estou fazendo a propaganda não de graça porque eu estou usando o site deles para fazer o react do meu vídeo, né? Então o primeiro ponto de contra, né, a questão de gerenciamento de projetos é lidar com incertezas. É um contraponto da vantagem. Ao mesmo tempo que você não tem uma rotina pré-definida, um trabalho maçante, que eu comentei no primeiro vídeo, que você, em outras áreas, você tem um fechamento mensal, você tem toda uma rotina, um ritual, você sabe que todo mês vai se repetir aproximadamente a mesma coisa, trabalha sempre com as mesmas pessoas. O GP não, o GP está mudando de área e recomeçando todo momento. E nem sempre que funcionou antes vai funcionar agora. Então isso eu também comentei lá como vantagem, né, do lado bom da falta de rotina, e aqui a questão de incertezas. Ao mesmo tempo, até quando ou quanto de incerteza você aguenta. Então, assim, quanto de incerteza você aguenta? Você vai ter que lidar com tentativa e erro. Você vai ter um projeto que deu certo numa empresa, você vai na outra empresa, a cultura é outra, a metodologia é outra, aí você vai colocar coisas que deram certo na empresa A, na empresa B não vai funcionar. Isso é recorrente, acontece com total frequência, e empresas até do mesmo ramo. Empresas farmacêuticas, por exemplo, são gerenciadas de maneira completamente diferente e são concorrentes ali pau a pau, e elas têm filosofias de trabalho completamente diferentes. Se você implantar metodologia A na empresa A, funciona, na empresa B não. Então, é muito incerto o caminho. Eu mesmo no vídeo anterior, visitem lá o vídeo anterior, eu comento sobre o protagonismo e às vezes o não protagonismo de você entrar num lugar e ser o cara que resolve tudo, e no outro lugar você ser apenas mais um. Então isso é todo momento a lidar com incertezas. Não tem rotina? Legal, mas o seu futuro é incerto. O pão não está ganho também não, tá? Então para você que pensa que o seu pão está ganho, não está, porque se o projeto não suceder, não tiver sucesso, você está complicado. Para recuperar uma imagem queimada, não só em projetos, mas na vida, é muito difícil. Outro ponto aqui, ligado ao primeiro, é a questão de assumir as responsabilidades. Você é o responsável do projeto. Ah, mas aconteceu que o data center pegou fogo e o servidor queimou. Ó, tô nesse escritório aqui do fundo de tela, queimou tudo. Você é o responsável pelo projeto. Ah, mas não foi eu que toquei fogo no projeto, sou apenas o GP. Jamais você é apenas o GP. Você vai, se esse incêndio não tiver no seu mapa de risco, vai sobrar para você. Então, assim, até seu escritório pegar fogo, e isso era um risco, você tinha que ter colocado lá no seu mapa de risco a probabilidade de impacto disso acontecer. Então, tudo que acontecer no projeto, até as coisas mais absurdas, como o escritório pegar fogo, vai ser onerado na conta do GP. Claro, o escritório pegar fogo é um exemplo esdrúxulo, mas vai ser onerado sim. Então, por quê? Porque existe dentro da área de gerenciamento de projetos o gerenciamento de risco. Então, qualquer coisa que acontece fora do gerenciamento de risco já é culpa sua porque você não previu. Apenas ilustrando por que é culpa do GP. Sempre é culpa do GP. A responsabilidade é total.
Depois o GP vai abrir isso e vai ver por que não foi previsto. Eu costumo brincar, a culpa é do GP, eu passo ela para quem eu quiser. Não é bem assim, é uma brincadeira, ok? Mas a culpa é do GP e você vai abrir quem falhou, por que falhou, o que aconteceu de errado, colocar isso como um backlog de riscos realizados, né? E também dentro do plano de risco você tem que ter o plano de ação. Se é assumir o risco, resposta ao risco, tudo isso é colocado dentro de um plano de ação. Então por isso que se o escritório pegar fogo, a culpa é do GP. Não só o escritório pegar fogo, né? Fica meio estranho. Mas são coisas que acontecem. Por exemplo, uma empresa, um parceiro seu, um fornecedor de software faliu no meio do caminho. Você, claro, não é culpado disso teoricamente, mas sim é sua responsabilidade. Você vai ter que apresentar um plano de mitigação desse risco. O fornecedor faliu. Entendeu? Então não tem outra saída. Sempre é culpa do GP. E se a culpa é do GP, ele que estude para saber em quem ele vai colocar a culpa depois, mas tem que colocar um plano de mitigação de risco aí. Tá? Então o ideal é que se tenha aí um plano de risco muito bem acertado, porque isso aqui é estressante. Você chegar às vezes 8, 9 horas da manhã no escritório e tá todo mundo de cara feia para você e você não sabe o que aconteceu. Hoje nem tanto, porque existe o WhatsApp, você já recebe a mensagem às 6h30 da manhã, então no caminho você já vai digerindo. Mas no tempo que não tinha essa comunicação, você chegar no escritório e não saber o que aconteceu e todo mundo enfesado com você, é terrível. Você tem que ter uma segurança emocional boa para isso. Falando em segurança emocional, é a questão da pressão. Já que tudo é culpa do GP, a pressão é muito grande. Você vai ter que lidar com isso. Então você vai ter que lidar com a pressão de todo mundo e você vai ser questionado de todas as formas, das questões mais idiotas às questões mais contundentes. E você vai ter que ter resposta para todas essas questões. Então, esse escritório pegar fogo, você tem que ter a resposta. Vai levar 3 meses de atraso de projeto, a mitigação é essa, é ter um servidor de disaster recover em outro data center que custará tanto e tanto e tanto. Contratar outra empresa de colocation de data center. Enfim, você tem que ter isso em mente. Você vai ser questionado de tudo, do que acontece e do que pode acontecer. A pressão é grande mesmo. O item 3 ele complementa o item 2, né? Então você tem que saber lidar com essa pressão. Muitas vezes assim, a gente acha que está fazendo um ótimo trabalho e de repente as pessoas estão possuídas da vida com você e você não está entendendo. Então você tem que saber lidar com essa pressão. Você tem que saber lidar, você tem que ter um emocional bacana e bem cuidado para poder lidar com tudo isso, porque essas mazelas são diárias. Falando em mazelas diárias, você tem que lidar com a discordância. Ter um bom soft skill de comunicação não é dar bom dia para todo mundo, como se você estivesse chegando num bar, num lugar, num clube, e ser o cara mais conhecido e todo mundo te abraçar. Muitas vezes o GP ele vai almoçar sozinho, né? Por quê? Porque ele é uma figura que ao mesmo tempo que ele é do time, ele também é a pessoa que controla o time. E essa pessoa, ela nem sempre ela é querida 100% do tempo. Porque ela toda hora ela coloca em xeque os conhecimentos do time, coloca em xeque as atividades do time. Quando você vai fechar um status de reporte para o C-Level, ou para a diretoria, ou para o sponsor, você tem que checar todas as informações. Você tem que ver se o seu liderado está refletindo exatamente a real situação. Eu vejo assim, eu já sofri muito com questão de time de desenvolvimento, que você pergunta, está pronto? Todo mundo fala, tá pronto. Tá pronto, mas falta testar. Tá pronto, mas falta subir no ambiente de homologação. Tá pronto, mas tem um negocinho aqui. Então, parece uma coisa tão simples, mas eu quero passar o meu entendimento do dia a dia. E isso, inclusive, está regido lá, está registrado na metodologia ágil, que é o DOD, Definition of Done, e eu acho que tem o DOR também, Definition of Ready. Mas o DOD eu sei que tem, Definition of Done. Tá pronto como? Então até isso você tem que chegar a detalhar com a pessoa. Tá pronto quanto? Tá pronto o quê? Porque às vezes você tem esse entregável, você reporta que tá pronto e não tá. E o que isso tem a ver com a discordância? Na cabeça do desenvolvedor tá pronto, na cabeça do usuário não tá pronto. Aí você coloca no status report que tá pronto.
O usuário vai lá no sponsor e fala que o status report está errado. Culpa de quem? Culpa de quem? Culpa do GP, que não perguntou direito. Então até as coisas mais óbvias você tem que esclarecer. Porque muitas vezes as pessoas concordam com você, mas elas não entenderam o que você falou. Você foi claro e ela entendeu diferente. Então você tem que lidar com essa discordância todo o tempo. Pessoas mudam de opinião, tem que documentar tudo que as pessoas falam, até e-mails, usar até e-mails como documentação, trocas de mensagem no Slack, no ferramentas corporativas. Claro, o WhatsApp eu acho que é deselegante você usar como comprovação de alguma coisa, porque é uma ferramenta pessoal. Então eu não gosto muito. Tem empresa que gosta de adicionar a gente no Zap. Eu prefiro o Slack, o Teams ou ferramentas corporativas, porque a gente pode usar isso para tirar dúvidas. Não é uma prova contra a pessoa, mas para tirar dúvidas de comunicação. Porque as pessoas elas vão discordar. Às vezes um projeto da área de faturamento aumenta a carga de trabalho da área fiscal. E aí a área fiscal vai ser totalmente contrária ao projeto e você vai ter que lidar com essa discordância até o fim do projeto. Entendeu? Se você tiver que escalar para o C-Level qualquer rusga que tiver, você vai se desgastar demais. Então todas as discordâncias, todas as coisas que a organização não fechou direito ali, não costurou direito o escopo com a gestão, vai ser o quê? Responsabilidade do GP. Então você tem que lidar com essas discordâncias o tempo todo. E você tem que se adaptar a isso. Se adaptar à cultura de cada empresa. Né? Então se você aquilo que eu já falei anteriormente, você não pode achar que você tem a fórmula da Coca-Cola e sair aplicando em todo lugar. A Pepsi tem a fórmula da Coca-Cola e ela é diferente. Então aqui é a mesma coisa. Você não vai conseguir reproduzir tudo igualzinho, pode dar problema, entendeu? Não existe, às vezes um traço de personalidade do GP pode cativar as pessoas de uma determinada organização e na outra criar ranço. Principalmente se você é um gerente de projeto freelancer ou o famoso PJ, né, é o meu caso. Então nós chegamos na empresa, se você chega com o pé no peito das pessoas, às vezes o C-Level gosta, mas as pessoas não. Se você chega muito quieto, todo mundo fica com medo. Fala, ih, esse cara é muito quieto, não sei se ele vai tocar esse projeto. Se você chega fazendo estardalhaço e a cultura da empresa é de introspecção, você também não vai dar certo. Então você tem que chegar chegando na dose certa. Isso é fácil? Não é não, cara, é difícil. Então você tem que se adaptar. E outra, tem culturas que porque o GP é humano, né? Nem parece, mas nós somos humanos. E a gente também tem a nossa cultura. Então você chega numa empresa que você se sente em casa. Teve empresas que eu trabalhei, falei, nossa, eu queria até uma vaga CLT aqui. Verdade mesmo. E aí você fala, eu tô em casa aqui, parece que da recepcionista ao C-Level, nossa, eu amo todo mundo, sei lá, você se sente até nos problemas, parece que é mais fácil de resolver, porque a sua cultura bate com a cultura da empresa. Agora, isso às vezes não, isso às vezes ou quase nunca acontece, né? Então, você também chega em empresas que têm uma cultura completamente diferente da sua. Seja na forma de você abordar, de você cobrar as atividades, cobrar follow-up, de você mandar um status report. Se você manda um status report com 2 slides e o C-Level que é um só, aí você manda um status report de 1 slide e o C-Level que é 4, né? Ou se você é muito aberto e detalhado na informação e as pessoas querem resumo, aí você manda resumo, as pessoas acham que você não está dominando a situação. Então, assim, a comunicação e a cultura, elas são muito intrínsecas aqui. Né? Tem empresa que você tem que chegar na mesa da pessoa para cobrar, tem empresa que se você chegar na mesa da pessoa é uma invasão. Então você tem que ter muito tato aqui nesse quesito, né, da cultura da empresa, porque não é só em processos, é em tudo. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa que a pessoa falou, você não vai na mesa das pessoas. Por quê? Porque na minha cultura pessoal, eu ir na mesa de uma pessoa, interromper um call que ela está fazendo ou uma atividade que ela está fazendo é extremamente desagradável, deselegante e último caso. Mas para a linguagem daquela empresa, ir lá na mesa, abrir um chamado e ir lá na mesa da pessoa é o que precisa ser feito. Sendo que eu entendo que se eu abrir um chamado, ele tem aí suas 24 horas para responder, eu estaria escalando. Para mim ir na mesa da pessoa seria uma escalação. Depois de eu abrir o chamado, o cara não me responder, aí eu vou ser um pouco mais deselegante, um pouco mais incisivo e vou colar o meu umbiguinho na mesa da pessoa. Mas tem empresa que não, que é que abre o chamado, vai lá colar o seu mod com umbiguinho na cara da pessoa, entendeu? Então isso são coisas que
são culturais, não são assim, que estão lá na metodologia do PMI detalhadamente, são detalhes de quantas vezes você vai no café, se você trabalha remoto. Aí tem empresa que não consegue uma cultura remota, tem empresa que já é 100% remota. Então tudo isso vai colocando na mesa e vai minando ou te dando força para a sua imagem dentro da empresa e da cultura da empresa. Né? Então, isso aqui é muito complicado, apesar de não parecer. Né? Nós expressamos nossas opiniões até pela linguagem corporal, então você tem que ser exímio nisso aqui. E é difícil encontrar esse equilíbrio. Né? Aqui, por exemplo, é pouca flexibilidade. Você aqui, né, ele fala um pouco das incertezas. Aqui é o seguinte, você tem muito risco para gerenciar, você tem um escopo crítico, você tem pessoas que não estão abaixo de você na organização, você tem fornecedores que não são seus pares muitas vezes, e tudo é incerto, menos o prazo do projeto. Então, aqui está dizendo assim que o gerente de projetos, no entanto, quer dizer que o gerente de projetos não é criativo. Pelo contrário, você tem que ser muito criativo e costurar acordos. Se eu tenho um projeto que o prazo de entrega aconteceu comigo, o prazo de entrega do projeto era setembro, impreterivelmente. E tinha uma área, uma janela de migração que não estava fechada. Então o que eu fiz? Eu peguei todas as janelas possíveis, migrei tudo antes de setembro, para mitigar esse risco. Deixei só aquela janela para migrar em setembro. Aí a alta direção da empresa não permitiu porque era um mês crítico de produção. E isso e a minha mudança ia impactar a produção. Então assim, foi muito difícil negociar, não foi no meu nível que a negociação ocorreu, foi no nível do C-Level, para eles mudarem uma data de migração. Então assim, não é o GP que muda essas datas, isso que eu quero dizer. Só que você tem que ser criativo e proativo de saber quais são as possibilidades. Então você vai chegar no nível do sponsor do projeto e vai falar, olha, setembro não dá porque aquele diretor assume que não dá. Ele joga o risco para o nosso projeto, se caso não bater-se a meta de produção. Então é uma discussão que vai acima, só que você tem que fomentar essa discussão, porque você não tem flexibilidade. Fala-se que o Scrum tem flexibilidade. Tá, você pode mudar de um story para o outro, de um sprint para o outro, tirar uma coisa daqui para lá. Mas também quando você fecha o escopo de um sprint, você tem que entregar aquele sprint ali a 15 dias ali que você está travadinho naquilo. Você vai ter flexibilidade daqui 15 dias. Falando de metodologia ágil, né? No gerenciamento de projetos, você tem algumas flexibilidades, algumas técnicas, como caminho crítico, sequenciamento de tarefas, paralelização. São técnicas simples no papel, mas que na hora que você vai negociar isso, acaba complicando um pouco. Então, na verdade, o GP ele tem que ter muita flexibilidade para se virar naquele quadrado que se chama projeto. Né? Só que você tem que saber que você não tem flexibilidade do sponsor do projeto, você não tem flexibilidade de um contrato firmado. Se eu for firmado um contrato com o fornecedor que ele vai entregar abacaxi, não adianta o pessoal pedir e falar assim, eu quero abacaxi verde. Não, o contrato fala abacaxi, não importa se é maduro ou verde. Eu vou entregar verde porque eu tenho estoque verde. E aí lá vai o GP negociar e mapear, olha, se você entregar abacaxi verde, vamos ter problema no nosso doce. E assim sucessivamente. Então eu acho que essa questão de flexibilidade aí é nisso que se fala, no entorno do projeto, porque o projeto está embaixo de objetivos da empresa, ligados a PPR de gestores. Esses objetivos não mudam no decorrer de um ano, tem objetivos anuais, tem objetivos de 5 anos, e dentro desses objetivos, 99% toca TI. E dentro de TI, a gente não tem muita massa de manobra porque a gente está embaixo de uma estrutura. Então, a gente tem que compensar a falta de flexibilidade da organização com muita flexibilidade dentro do projeto, porque dentro do projeto tudo é incerteza. Mas a incerteza também é assim, incertezas que são mapeáveis. Por isso, de novo, eu volto a insistir que é a responsabilidade do GP. Se você não está afim de assumir essa responsabilidade total de todas essas incertezas, isso não é para você. Tem um outro ponto aqui que eu também gostaria de falar que não está aqui. Eu acho que só faltou esse.
trabalho fora do horário. Não quer dizer que você vai ter que trabalhar 80 horas por semana. Mas em picos de projeto, principalmente final de teste integrado, Go Live, operação assistida, que é quando você entrega o projeto, você tem um tempo ali de operação assistida de uns 15 dias, geralmente. Então, nesses momentos, a presença do GP é onipotente e onipresente. Você tem que estar disponível todo o tempo e tem que estar presente também uma boa parte do tempo. Então, se você é daqueles que quer pegar o sábado e fazer o seu supermercado, domingo ir no parque com as crianças, e segunda tá 8 horas da manhã na sua mesa, não seja gerente de projetos. Você pode até tirar segunda-feira depois de trabalhar finais de semana, entendeu? Mas existe essa questão que precisa de dedicação total em alguns momentos cruciais do projeto. Então você tem que ter essa flexibilidade de horário. Não está aqui, né? Eu tive um diretor de projetos. O time reclamava muito de migração de fim de semana. Eu falo dos GPs, né? E aí ele falou simplesmente assim: ele falou, se vocês não gostam disso, mudem de área. Foi um tapa na cara de uma meia dúzia que estava na reunião. Porém, ele disse toda a verdade, né? Sem tempero. Se vocês não estão disponíveis para trabalhar um final de semana ou horas adicionais durante a semana, pelo menos nos pontos de pico do projeto, procurem outra área. Entendeu? Então esse seria o número 7 já, né? Eu falei que são 5, já estou com 7, pô. Então, que na verdade eu ia fazer 5 e 5, mas eu achei esse texto aqui mais próximo da realidade, né? E aí me falem a sua opinião, vocês concordam com isso, não concordam? O 5 acabou virando 7, né? Então coloquei 5 vantagens e 7 desvantagens, acabou ficando em desequilíbrio, mas são todos assuntos correlatos. Comentem aí na sua timeline, se inscrevam no canal, vou postar mais coisas de gerenciamento de projeto. Se não concordam comigo em algum ponto, metam o pau, mas dentro da civilidade, né? E da boa convivência. E é isso aí, eu agradeço aí para quem chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado de coração a todos e divulguem o meu canal que está apenas começando essa semana. Valeu, muito obrigado, hein?